Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, obviamente dando continuidade ao nosso conteúdo programático. Semana passada foi uma semana, a segunda-feira passada foi muito difícil. E, como vocês já devem estar sabendo, a minha mãe foi internada naquela segunda-feira à noite. Inclusive, eu estava estudando, né, me preparando para o nosso Tira Dúvidas da noite quando tudo aconteceu. E ela permanece até hoje. Hoje é o 7º dia que ela está internada na UTI e continua em coma induzido. É um problema sério, né? Uma velhinha, ela tem 82 anos e está com os pulmões, né, bem comprometidos. E a gente espera agora só mesmo a decisão divina para que seja o melhor para ela. É o que a gente espera, tá bom? Estamos aqui no aguardo. E hoje à tarde eu vou visitá-la, mas à noite estarei em casa e nós podemos sim dar continuidade ao nosso Tira Dúvida, tá bom? Tranquilo? Se nada, nenhuma novidade acontecer, né, no caso da situação dela, se ela continuar ainda na UTI, não acontecer nada de anormal, né? A gente vai ter aula normal, tranquilo? Então não se esqueça, hoje à noite nós teremos sim nosso Tira Dúvidas, tá bom? Vamos continuar aqui nossa aula, nosso conteúdo programático. E acredito, na aula passada nós vimos um inquérito policial, vimos tudo sobre o inquérito policial, as outras coisas que nós podemos tirar e complementar, a gente vai no Tira Dúvida. Hoje à noite nós podemos sim tratar sobre o inquérito policial e sobre a aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje nós vamos tratar de dar continuidade à ação penal, que nós iniciamos no primeiro dia de aula, nós falamos sobre a ação penal. Eu defini a ação penal e tratamos sobre os requisitos de admissibilidade da ação penal, tranquilo? E agora vamos dar continuidade. Nós vamos falar hoje sobre os princípios que norteiam a ação penal e a classificação. Obviamente que esses princípios da ação penal vai depender da sua espécie, tá certo? Da sua espécie. Nós temos princípios que vão nortear a ação penal pública e nós teremos princípios que vão nortear a ação penal privada, tá certo? Então, nós vamos iniciar com os princípios e hoje também ainda nós iniciaremos estudando cada uma das ações penais. Acredito que hoje dá para a gente ver a ação penal pública incondicionada e veremos também uma parte da ação penal condicionada. E na próxima aula a gente encerra a unidade de ações penais, quando nós vamos tratar da ação penal, terminar a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Tranquilo? Aí nós encerramos e acredito eu que a nossa avaliação vai ser cobrada em cima desse material, que já tem muito, viu? Eu estava observando, nós já temos muito material. Nós falamos sobre sistemas processuais, nós falamos sobre inquérito policial, nós falamos sobre problemas, né, da lei processual penal no tempo, a lei processual penal no espaço, ações penais, os princípios das ações penais, né, como um todo. Aliás, princípios do processo penal, e hoje nós vamos ver princípios da ação penal. Então, se vocês observarem bem, nós já temos um vasto material, que a gente acha que os dias vão passando e, enfim, a gente acha que não está vendo muito material, mas tem muito já.
Inclusive, eu já tenho até dificuldade em escolher questões para a nossa avaliação. Eu estou aguardando informações sobre qual vai ser o método de avaliação, né? Se vai deixar a cargo do professor ou se nós vamos seguir algum padrão. E aí o NDE, acredito que o NDE, sobre a chefia do nosso coordenador, né, o professor Pedro Rafael, aí a gente vai ver ainda se nós vamos seguir um padrão. E aí, se for seguir um padrão, vai fugir um pouco, vai diminuir um pouco a discricionariedade do professor, ou pode ser que o NDE deixe a cargo de cada professor a forma de avaliação. Tranquilo? O que nós podemos dizer é que a avaliação ainda será ainda neste método, né, híbrido de ensino. Acho que até lá, até a primeira semana de outubro, nós não teremos voltado ainda às aulas presenciais. Talvez na segunda quinzena de outubro. É o que a gente espera, mas a gente tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Tranquilo? Então vamos hoje falar um pouco sobre os princípios da ação penal, tá bom? Para que nós venhamos a tratar sobre os princípios da ação penal, necessário se faz que a gente faça, pelo menos en passant, que a gente faça uma classificação das ações penais, tá bom? As ações penais, elas podem ser públicas e podem ser privadas, tá bom? As ações penais podem ser públicas ou podem ser privadas. Na ação penal pública, tá certo? A sua proposição é feita pelo Estado. É pelo Estado que está representado pelo Ministério Público. Então, nas ações penais públicas, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é o dono da ação. É o que a gente chama de dominis litis, tá bom? Dominus, alguns falam dominus, outros falam dominis litis, que seria o dono da ação. Já na ação penal privada, essa proposição é feita pelo ofendido ou vítima. Tranquilo? Na ação penal pública, ela pode ser incondicionada e ela pode ser condicionada. E a diferença é bem simples, tá bom? Na incondicionada, o MP não necessitará de nenhuma autorização, tá bom? Por parte do ofendido ou vítima, para que ele venha a denunciar. Tranquilo? Então, todas as vezes que o Ministério Público estiver diante de uma ação penal pública incondicionada, ele deve denunciar quando encontrar indício de autoria e prova de materialidade, e quando não encontrar, ele deve sim pedir o arquivamento. Ou quando ele encontrar, tá bom, provas de não autoria, ele deve pedir a absolvição do acusado, né, ou do indiciado. Tranquilo? Ainda em fase de investigação, caso esteja ainda em fase de investigação. Tranquilo? Tá certo? Já na ação penal pública condicionada, nessa daí, o MP, para que ele venha a promover a ação penal, para que ele venha a denunciar, necessário se faz a representação da vítima ou ofendido, ou então na requisição do Ministério da Justiça em casos específicos que não vê lá na frente. Tá bom? E eu tô explicando essa classificação en passant, quer dizer, assim, por cima, apenas para que nós venhamos a trabalhar os princípios, mas depois não entrar nelas com mais profundidade. Tranquilo? Já a ação penal privada, como eu falei para vocês, nesse caso, o dono da ação é a vítima ou o ofendido, tá bom? E ela poderá ser genérica, ela poderá ser personalíssima ou poderá ser subsidiária, ou supletiva, como alguns chamam.
tá bom? Mas, por enquanto, é bom que vocês saibam que, nesse momento, a ação penal pública, a promoção é do Estado, através do representante do Ministério Público, e na ação penal privada é promovida pelo vítima ou ofendido. Até aí, tranquilo? Agora sim, em cima dessas primeiras informações, essas primeiras observações sobre a classificação das ações penais, nós podemos sim, agora, trabalhar alguns princípios, tá certo? Que serão aprofundados, obviamente, diante das dúvidas que vocês, porventura, promovam durante as nossas aulas do Tira Dúvida, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre os princípios das ações penais públicas, tá bom? Penais públicas. E a primeira é a oficialidade. Em que sentido? Somente um órgão oficial, tá certo? Representando o Estado, que é parte legítima para movimentar essa ação penal. E nesse caso, é o representante do Ministério Público. Então, somente o Estado é parte legítima para movimentar essa ação penal. E ele o fará através do MP, tá bom? Isso, inclusive, está disposto no artigo 129, se eu não me engano, inciso 1º da Constituição da nossa República. Inclusive, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma denúncia, logo no início vão ver, né? Promotor de justiça, tá bom? Paramentado no seu direito de promoção, aí bota lá o artigo 129, inciso 1º. Logo no início, geralmente o Ministério Público, ele fundamenta a sua indisponibilidade, tá certo? Quando de uma denúncia. Tranquilo até aí? Então, primeiro, oficialidade. A segunda é a obrigatoriedade. O que quer dizer isso? O MP, diante de uma ação penal pública em que contiver provas de materialidade criminal e estiver diante também de indícios, né? Indícios que ele fala indícios mesmo, de autoria, ele é obrigado a denunciar. Tranquilo? Ele é obrigado a denunciar. Isso quer dizer o princípio da obrigatoriedade. E, obviamente, quando ele estiver diante de uma situação que pode até haver prova de materialidade, mas não há provas ou indícios de autoria, tá certo? Ele deve pedir o arquivamento. E se ele tiver provas de não autoria, ele deve sim pedir a absolvição. Geralmente acontece assim, quando o Ministério Público ele não tem indício de autoria, ele pode provocar a instauração ou a continuidade de um inquérito policial. Então ele faz uma requisição para o delegado de polícia para ou que ele instaure um inquérito policial ou que ele promova diligências ou nova diligência, um inquérito policial que já existe, para ver se ele encontra ainda indícios de autoria. Ele não encontrando indícios de autoria, ele deve, obviamente, pedir o arquivamento do inquérito policial ou da ação penal, né? Já tiver. E que algumas pessoas acham que a ação penal ela só inicia com denúncia. Então, se for com denúncia, ele pede arquivamento do inquérito policial. Tranquilo? Agora, se no inquérito policial trouxer, ou durante as suas investigações no MP descobrir que não tem provas, mas tem provas de não autoria, quer dizer, tem provas de que a pessoa não foi autor daquele crime, ele deve sim, agora como custos legis, como fiscal da lei, ele deve sim pedir a absolvição do indiciado ou acusado. Tranquilo? Professor, esse princípio de obrigatoriedade, ele é absoluto? Não. Se nós estivermos diante de um crime de menor poder ofensivo, nós sabemos que o Ministério Público ele pode optar por não denunciar
desde que o indiciado ou acusado ou autor, né, ele preenche determinados requisitos legais da Lei 9.099, acho que não me engano, no artigo 89, ele pode pedir, ele pode solicitar a transação penal, ele pode ofertar a transação penal. Então, vejam que o princípio da obrigatoriedade das ações penais públicas, ele pode sofrer uma mitigação, tá bom? Uma mitigação. Tranquilo? Próximo princípio, o princípio da legalidade, isso é o óbvio, né? As ações penais públicas devem respeitar os ditames da lei quando do seu trâmite. Isso é óbvio, né? Não pode ferir nenhum princípio legal. Se porventura, durante o decorrer do trâmite de uma ação penal pública ocorrer alguma ilegalidade, dependendo da fase, você pode, o advogado de defesa pode sim tomar as medidas cabíveis, né? Depende da situação. Nós temos aí algumas revogações, nós temos aí algumas relaxamento, caso tenha algum tipo de prisão, nós temos aí a correção parcial, né, em caso de alguma ilegalidade improcedendo. Então depende da situação, mas o que pode dizer é que, pelo princípio da legalidade, as ações penais públicas devem sim respeitar os ditames legais. Tranquilo? Próximo, a indisponibilidade, tá bom? Isso quer dizer o quê? É o seguinte, ó. Nas ações penais públicas, tá bom? Nas ações penais públicas, tá certo? O MP, ele não pode dispor da ação penal. Professor, o que é dispor? É ele desistir, ou ele abandonar, ou ele renunciar, ou ele conceder perdão, ele não pode. É indisponível. Quer dizer, nesse momento, nas ações penais públicas, a atividade ministerial é regida pelo princípio da indisponibilidade. Ele não pode dispor, tá bom? Tá certo? Uma vez, ele ali estando diante de um fato com prova de materialidade criminal, indício de autoria, pelo princípio da obrigatoriedade, ele deve denunciar, e uma vez começando, iniciando-se a ação penal, ele não pode mais desistir, ou abandonar, ou renunciar, não pode mais. O que pode acontecer, obviamente, é que durante a instrução criminal, ao final da instrução criminal, uma vez comprovada a inocência de um determinado acusado, ele, como cucho-lege, ele deve sim pugnar pela absolvição do sujeito. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Então, é isso que quer dizer agora a indisponibilidade. Vamos agora para um próximo princípio, que é o princípio da oficiosidade. Não confunda o princípio da oficialidade com o da oficiosidade, tá bom? Oficialidade eu já falei. Isso quer dizer o quê? Somente o Estado, que é aí, digamos, o representante maior da oficialidade, somente o Estado, através do MP, é que pode, sim, movimentar uma ação penal pública. A oficiosidade tem mais a ver com o representante do Ministério Público, com o Ministério Público, com o promotor de justiça, que diz o seguinte: diante de uma ação penal pública incondicionada, tá bom? Tão logo, o MP tem conhecimento, tá bom? Ele já pode iniciar a ação. Isso quer dizer o quê? Independe de manifestação da vítima, independe de requisições outras, independe de inquérito policial, uma vez ele tendo conhecimento de um determinado fato criminoso, tá certo? E que esse fato criminoso incorre em uma ação penal pública incondicionada, ele, de ofício, ele já pode sim agir, tá bom? E como eu disse a vocês, independe de vítima, depende de requisição de órgão como o Ministério da Justiça,
enfim, tá bom? É isso que quer dizer a oficiosidade. Outra, já vimos já 4, 5, né? Já vimos 5 princípios que orientam a ação penal pública. Agora vamos ver o 6º, que seria a divisibilidade, tá bom? Professor, o que quer dizer essa divisibilidade? Às vezes acontece que uma ação penal pública, ela está, tá bom, iniciando em fase inicial, e nós temos vários autores. Quer dizer, nós estamos ali diante de uma pluralidade subjetiva ativa em uma ação penal. Ativa por quê? Porque estamos diante de vários autores, vários sujeitos ativos, vários agentes do crime. E é o seguinte, o que quer dizer divisibilidade? O Ministério Público, ele pode dividir a denúncia. Imagina, nós temos 3 pessoas que estão sendo acusadas, mas o Ministério Público resolve por denunciar apenas uma. Pode acontecer isso, tá bom? Então, a divisibilidade, ela incorre em uma situação que, havendo vários acusados, o MP pode, por decidir, denunciar apenas um deles, tá bom? Obviamente, e os outros, pessoal? Os outros ele pode não ter encontrado ali indício de autoria. Ele pode não ter encontrado indício de autoria, tá bom? E se ele também pode solicitar, sim, novas diligências, não tem mistério nenhum, tá bom? Mas se ele não encontrou indício de autoria, ou até que não encontrou prova de materialidade para os demais, ele não é obrigado a denunciar todos, ele é obrigado a denunciar apenas aquele que compõe-se dentro de uma situação que existe prova de materialidade e indícios de autoria. Tranquilo? Isso é o que quer dizer o princípio da divisibilidade. E por último, o sétimo princípio orientador, o sexto princípio orientador das ações penais públicas é o que nós chamamos de intranscendência. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a acusação ministerial não pode ultrapassar a pessoa do acusado. Somente ele, tá bom, é que vai responder por aquele crime que ele cometeu. Isso é o óbvio, tá bom? Mas ele complementa ou dá um suporte a essa divisibilidade, o anterior, tá bom? O anterior. Ele dá um suporte maior. Isso não quer dizer que o da intranscendência depende da divisibilidade. Não depende. Pode ser que nós estejamos diante de uma ação penal que ela é indivisível. Como não vê aqui na frente, quando a gente fala de ação penal privada, ela é indivisível. A ação penal privada. Mas continua existindo a intranscendência. Tá bom? Tranquilo? Pronto, encerramos aí com 6 princípios orientadores da ação penal pública. Agora vamos para a ação penal privada. Tá certo? E na ação penal privada, só aqui recapitulando, para que vocês não se esqueçam, né? É que na ação penal privada, o dono da ação, tá bom? Já não é mais o representante do Ministério Público, que está ali representando o Estado. Agora não. Agora é a vítima ou ofendido que é o dono da ação. Tá certo? Que é o dono da ação. Então, obviamente vai sofrer algumas diferenças principiológicas latentes. Quer dizer, tem situações que são bem diferentes mesmo, tá bom? Começando logo pelo primeiro, tá bom? Que a gente chama de princípio da conveniência ou princípio da oportunidade, tá bom? Neste caso, o que quer dizer isso? O ofendido ele tem a liberdade de propor ação, tá bom? Ou não propor. É diferente do Ministério Público. O Ministério Público pode
Tem essa opção? Não tem. Tá bom? Quer dizer, o Ministério Público, uma vez diante de uma situação que tem materialidade e indícios, ele vai ter que denunciar. Tá bom? Ele não pode escapar disso. E mesmo que não tenha indício de autoria, ele vai ter que se manifestar pelo arquivamento, pelo menos. Ele vai ter que se manifestar. Tá bom? Já na ação penal privada, não. Na ação penal privada, o MP, ele vai ter que... Ou o MP não, a vítima, ela vai ter esse caráter discricionário. Ele está diante da situação, que existe materialidade, que existe indícios ou prova de autoria, mas ele é a vítima, tá bom? E como ele é o dono da ação, ele pode decidir ou não por propor essa ação penal. Tá vendo aí a diferença? Começou logo aí de base, tá bom? Então, o que quer dizer isso da conveniência, oportunidade? Bem simples. A vítima, ela tem a discricionariedade de decidir pela propositura da ação penal. É isso que quer dizer, tá certo? Vamos para um outro princípio, o princípio da disponibilidade, tá bom? Isso quer dizer o quê? A vítima, ela pode dispor da ação. Já o MP não pode. O MP, ele não pode desistir, ele não pode abandonar, tá bom? Ele não pode renunciar, ele não pode pedir perdão ou solicitar perdão para a vítima ou para o acusado, não pode. Já na ação penal privada, a vítima, como dona da ação, ela pode sim, tá bom? Então ela pode desistir, ela pode propor uma solução de excusabilidade, quer dizer, de perdão, ela pode abandonar a ação, não há mistério nenhum, tá bom? Obviamente que nós vamos ver lá na frente, caso de abandono, se ele tiver promovido a operacionalidade, pode ter algumas incorrências, tá bom? Algumas consequências, mas isso não quer dizer que ela seja obrigada, tá bom? Então ela pode sim. Então, a disponibilidade, quer dizer, diferente do MP. Próximo, a indivisibilidade. Se nós estivermos diante de um crime de ação penal privada, tá bom? Onde a vítima resolve por queixar-se, ele não promove denúncia, ele não apresenta denúncia, ele não oferece denúncia, ele oferece queixa-crime. Então, ao invés de oferecer a queixa-crime contra 2, 3, aliás, se estiver diante de uma situação em que a materialidade está com um conjunto dissatório entre 1, 2, 3 ou mais acusados, a queixa tem que ser contra todos, não pode ser só contra um. Quer dizer, não pode haver, tá bom, uma queixa-crime diante de um crime praticado por vários autores, uma queixa-crime que só acuse um único dos demais, né? Os demais são 3, só acusou um, deixou 2, não pode. É diferente do Ministério Público, que poderá fazer sim, tá bom? Ele pode sim, Ministério Público. Então, o princípio da indivisibilidade, ele só toca, ele só influencia a ação penal privada. Já a ação penal pública, não. Inclusive, vocês podem pesquisar isso nas jurisprudências, tá bom? Inclusive, jurisprudência do STF diz que o princípio da indivisibilidade não influencia, tá bom? Ou ele não é parâmetro para a atividade do Ministério Público no ato de denunciar. Tranquilo? Então, já vê se já, né? Então, quer dizer o quê? O princípio da indivisibilidade. Então, havendo mais de um autor, tá bom? Deve-se oferecer a queixa-crime contra todos, tá bom? Ou então, não poderá ser oferecida contra nenhum. Tá certo?
Tranquilo? Tá bom? E nós temos também o princípio da intranscendência, que nós já vimos, é idêntico. É um princípio que está tanto paramentado nas ações penais públicas, como está também paramentado ou paramentando as ações penais privadas, está certo? Quer dizer, os efeitos da condenação, os efeitos de uma acusação não pode passar da pessoa do autor, daquele que praticou o crime. Isso aí é até uma consequência do artigo 5º, tá bom? Da nossa Constituição. E também do princípio da individualização da pena, onde cada um só responde pelo que praticou, tá bom? Dentro, obviamente, do que ele concorreu para a prática criminal. E por último, o da legalidade, que também está presente na ação penal privada e na ação penal pública, em ambas, que, no caso, a ação penal privada deve se respeitar os ditames da lei. Tranquilo? Então, nós vimos 6 princípios da ação penal pública e vimos 6 princípios, né? 5 princípios da ação penal privada. Tranquilos? Esses princípios assim, vocês devem assistir essa aula, anotar as dúvidas de vocês e apresentá-las na nossa aula da noite. Vocês estão muito calados à noite, tá bom? Então faça as suas indagações. A hora é essa, tá certo? Pronto, vimos os princípios das ações penais públicas, os princípios norteadores das ações penais privadas. E agora nós vamos nos aprofundar naquela classificação das ações penais. Quando nós iniciamos essa aula, nós falamos que as ações penais se dividem em 2. Ação penal pública, ação penal privada. E dentro da ação pública nós temos as ações penais públicas incondicionadas, as ações penais públicas condicionadas. E dentro das privadas nós temos as privadas genéricas, nós temos as privadas personalíssimas e temos as privadas supletivas ou subsidiárias. Vamos ver agora cada uma delas. Obviamente que agora nós já estamos com mais de meia hora de aula. Eu vou tratar com vocês apenas das ações penais públicas incondicionadas e as ações penais públicas condicionadas, que elas são subdivididas também em ações penais públicas condicionadas à representação e à requisição. Então nós vamos ver só hoje agora, a partir de agora vamos ver ações penais públicas incondicionadas e as ações penais públicas condicionadas à representação. E aí na próxima aula a gente continua as ações penais públicas condicionadas e a ação penal privada. Aí encerramos a unidade, tranquilo? Então, partindo de agora. Professor, o que é uma ação penal pública incondicionada? E aí, esta eu já falei para vocês, mas vou repetir. Nada mais é do que aquelas ações penais cujo titular da ação é o Estado, representado pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. Bom? Então, essa ação penal privada, a ação penal pública incondicionada, ela se inicia com a denúncia. Tá bom? Na realidade, quando a denúncia ela tem 2 momentos de recepção. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, aí vem o juiz, o juiz observa os requisitos de admissibilidade dessa denúncia. Havendo essa admissibilidade, ele chama a outra parte para responder à acusação, chama a defesa para responder à acusação. Esse é o primeiro momento de recepção. Depois tem um segundo momento. Uma vez respondida a acusação e essa resposta à acusação não desdizer, tá bom?
de forma concreta, definitiva a denúncia, aí o juiz dá-se por recebida a denúncia em todos os termos e dá início à instrução criminal, tá bom? Mas ela se inicia com a denúncia, tá bom? E obviamente que essa ação penal pública, a incondicionada, ela independe de qualquer outra manifestação. Ela é incondicionada porque não há nenhuma condição para que o MP possa dispor da ação. Não há nenhuma condição. Basta que ele esteja diante de um fato este tido como um crime, e que esse crime é de ação penal pública incondicionada. Na realidade, o legislador penal brasileiro optou pelo que a regra é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Só não será de ação penal pública incondicionada quando o legislador disser que não. Então, homicídio, extorsão, esse sequestro, furto qualificado, esses crimes, eles são de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Mas quando você estiver diante de um crime que é de ação penal pública condicionada, vai ter lá uma observação legal dizendo que esse crime só poderá ser promovido mediante requerimento da vítima, ou mediante representação do ofendido, ou mediante requisição do ministro da Justiça. Tá vendo aí? A própria lei vai determinar. E quando for uma ação penal privada, logo após você fazer uma leitura do artigo tipificador do crime, logo abaixo, nas disposições gerais, também vai estar dizendo diante que o crime só poderá ser promovido mediante queixa. Então, essa é a regra. A regra é que, no Brasil, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Quando não forem, o legislador, a lei indicará. Tranquilo até aí? Tá bom? Então, pronto. Nesse caso aí, o que é que nós podemos dizer sobre a ação penal pública incondicionada? Primeiro, é que não há qualquer condição para o exercício do parquê. O parquê é o promotor de justiça, é o representante do Ministério Público, tá bom? O que é que basta para ele? Basta apenas que ele tenha conhecimento de um fato, tá bom? E que nesse fato, no conjunto, exista prova de materialidade e indícios de autoria. Tá certo? Tranquilo? Aí ele vai oferecer a denúncia. Tá bom? Ele vai ter que estar cumprindo o que está na regra do artigo 100 do CPB. Ação Penal Pública Incondicionada. E nós já vimos, né, obviamente, quando nós vimos na primeira aula, que aqueles requisitos de admissibilidade da ação penal, elas têm que estar contidas na denúncia. Então, você vai no artigo 41, no artigo 395, que lá vão estar todos os requisitos necessários para que uma denúncia não seja considerada inepta. Bom, certo? Tranquilo? Professor, e a manifestação da vítima? Ela não quer, não, é irrelevante. Se nós estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada, quer dizer, estivermos diante de um crime que incorre em uma ação penal pública incondicionada, a manifestação da vítima ou do ofendido é irrelevante. Tranquilo? Bom. Já na ação penal condicionada, ação penal pública condicionada, o titular da ação continua a mesma coisa, continua sendo o Estado, representado pelo Ministério Público. A diferença é que há uma condição para que o Ministério Público movimente a ação penal. Tá bom? E essa condição vai ser
uma manifestação da vítima ou do ofendido, que poderá ser feito através de uma representação, poderá ser feito através de um requerimento, poderá ser feito através de uma requisição do Ministério da Justiça. Depende do fato criminoso em si e também depende do acusado, ou, aliás, do acusado, da vítima. Tá bom? Que se a vítima for um chefe de Estado, por exemplo, ou o PR, presidente da República, neste caso, a requisição tem que vir do Ministério da Justiça. Tranquilo? E aí, somente através dessa autorização, seja por representação da vítima, requerimento do ofendido ou requisição do MJ, Ministério da Justiça, é que a ação será movimentada. Tá certo? Então, bem simples. A ação penal pública é condicionada, tá certo? Isso quer dizer, o titular só continua a movimentar a ação penal se porventura houver uma manifestação da vítima ofendida que demonstre a sua intenção de condenar, né? De condenar uma pessoa, tá bom? Tá certo? Tranquilo? A intenção de ver o autor ali processado. Se houver essa manifestação, eu sou a prazo, obviamente que sim. O prazo é de 6 meses para representar. 6 meses a contar de quando? A contar do conhecimento da autoria por parte da vítima ou ofendido. Quando eu digo conhecimento da autoria, é que ele tem conhecimento de situações que indicam determinada pessoa como autor. A partir daí é que conta. Tranquilo? Se a pessoa for menor de 18 anos, tá bom? Menor de 18 anos. Aí é o seguinte, se ele tiver 18 anos, aliás, quando ele tiver menor de 18 anos, tá certo? Esse prazo vai contar, ele teve conhecimento, imaginemos, ele tinha 16 anos, ele teve conhecimento de autoria. O prazo de 6 meses vai contar no dia em que ele completar 18 anos. Tranquilo? Tá certo? Agora, não, professor, ele tinha 16 anos. Mas ele só teve conhecimento quando ele tinha 19. Vai contar a partir do dia em que ele teve conhecimento. Tranquilo? Então tem uma diferençazinha aí. Professor, se for menor de 18 anos, o que acontece? Acontece duas situações. Uma, ele tem conhecimento da autoria antes dos 18 anos. Aí o prazo vai se iniciar quando? No dia em que ele completar 18 anos. Outra situação, ele é menor de 18 anos. Tá bom? A vítima. Mas ele só teve conhecimento depois dos 18 anos. E aí isso vai contar do dia que ele teve conhecimento. Entenderam, né? Cuidado aí com essa diferençazinha. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, e se ele tiver morrido? Né? A vítima morreu. Ele teve conhecimento, mas antes dele representar, ele morreu. Não tem importância esse direito à representação se passa para os sucessores. Tá bom? Nessa ordem, cônjuge, ascendentes, descendentes e irmão. Obviamente que essa ordem só vai ser atendida quando todos comparecem ao mesmo tempo para representar. Mas se aparecer, basta aparecer somente um. Tá bom? Não apareceu o irmão. Ele já é capaz de representar. Tranquilo? Agora pode acontecer que apareça todo mundo junto. Aparece todo mundo junto, a autoridade que está ali diante do ato de representar vai dizer, olha, está todo mundo junto, eu pergunto aqui, quem é o cônjuge? Ele é que vai ter a prioridade. Não, ele não é casado não. Eu pergunto, tem algum ascendente aí?
Nada que a mãe dele, então a mãe dele que vai representar. Não, os pais dele, os avós já faleceram. Eu pergunto, tem algum filho, algum descendente? Se tiver, é ele que vai representar. E assim sucessivamente até chegar ao irmão. Tranquilo? Até aí? Tranquilo? Então pronto. E para falar um pouco sobre a representação. Tá certo? Professor, o que é a representação? A representação é bem simples. A representação é um ato de manifestação postulatória. Né? Um ato de manifestação que autoriza uma determinada autoridade investigar ou acusar uma determinada pessoa pela prática de um crime. Tá bom? Então é um ato de manifestação de autorização. Tá bom? De autorização. Tá certo? Ela não precisa de formalidade. Ela não tem nenhuma formalidade. Você pode ser de forma informal. Então chegou ali bem rapidinho, você pega os termos ali. Não precisa ter capacidade postulatória, um formato. Não. Chegou ali, de alguma forma, durante basta só uma pergunta. Se você deseja processar essa pessoa, desejo. Pronto. Ali eu posso colocar termo num ato de declaração, num ato de depoimento, ou posso também fazer uma representação propriamente dita. Tá bom? Chego lá, aos tantos dias do mês tal, do ano tal, por volta das tantas horas, na sede da delegacia de polícia local. Aí presente estava o bacharel fulano tal dos Anzóis, respectivo delegado competente. E aí compareceu fulano tal dos Anzóis. Aí qualifica a pessoa, né, a qual, de livre e espontânea vontade, resolve por representar contra ou em desfavor de cicrano pela prática do ato. Viu como é fácil fazer? Não tem besteira. Tá na tua cabeça. Data, assina, acabou-se. Ali já está, ali tem uma forma, ali sim nós temos uma representação propriamente dita. Mas para representar não precisa de formalidade, tá bom? Basta que ela seja dirigida ou expressa diante de uma autoridade policial ou do Ministério Público. Alguns autores botam diante do juiz, eu não vejo. O juiz ele tem que estar de forma passional. Só em casos muito de exceção da exceção que você faria uma representação peticionado pelo juiz. Tranquilo? As autoridades a qual deve ser dirigida a representação é o delegado de polícia, que vai instaurar o inquérito policial, ou para o MP para denunciar. Tranquilo? Se a pessoa fez ao Ministério Público, o Ministério Público provoca o delegado, mas doutor, eu não posso, porque eu preciso da representação. Aí o Ministério Público disse que ele já representou. Tranquilo? Tá certo? Agora, uma vez ela sendo apresentada, quer dizer, uma vez a representação sendo expressa, aí sim, a partir dali, o Ministério Público e o delegado poderão, respectivamente, denunciar ou instaurar o inquérito policial. O que eu quero dizer para vocês é que, diante de uma representação, o MP não é obrigado a denunciar. Obviamente que a representação é apenas um ato de autorização para que o Ministério Público movimente a ação penal. Mas se ele não encontrar indício de autoria, tá certo? Ele não é obrigado a denunciar. Tranquilo? Tá vendo aqui uma reforma na casa vizinha, às vezes faz zoada aqui. Tranquilo? Pessoal, a representação é retratável? É sim. É retratável até a denúncia. Uma vez feita a denúncia, não cabe mais a retratação. Tá bom? Então você pode representar e antes do Ministério Público denunciar, você pode se retratar. Professor, existe a retratação da retratação? É possível sim.
tá bom? É possível, mas nessa mesma situação, antes da denúncia. Tranquilo? Nós podemos falar também um pouco sobre a eficácia da representação, para encerrar a aula, já que nós estamos 50 minutos, que eu encerro em 55. A representação, aliás, ela tem duas eficácias. Uma eficácia objetiva e uma eficácia subjetiva, tá bom? Professor, quando é que vai ser uma eficácia objetiva? Nós estaremos diante de uma situação em que há um autor que pratica dois crimes. Um autor que pratica dois crimes. Bom, então imaginemos. Fulano praticou um crime contra Cicrano, tá bom? E é um crime de ação penal pública condicionada. Precisa de representação. E aí, obviamente, que o fulano, vítima, representa contra o Cicrano. E aí o MP passa a investigar, a buscar informações de materialidade e autoria. Só que nesse procedimento ministerial, ele descobre que o fulano, o autor, cometeu um outro crime. Então, fulano cometeu dois crimes. Aí só existe uma representação. A pergunta: necessário se faz outra representação? Aí a resposta, pela doutrina, né? A maioria da doutrina e a maioria da jurisprudência, bom, diz o seguinte, que não necessita. Porque para esta corrente, a representação é para que o MP ou o delegado conheça o crime e não a autoria. Tá certo? Essa a gente chama de eficácia objetiva. O que quer dizer essa eficácia objetiva? Diante de um autor que praticou dois crimes, basta apenas uma representação. Não precisa de mais. Tá bom? Basta apenas uma representação. Tranquilo? Até aí? Tá certo? E tem a eficácia subjetiva. Na eficácia subjetiva, aí é o contrário. Nós teremos aqui agora uma situação que existe dois autores e uma vítima. E aí, indaga-se se precisaria de duas representações, uma para cada autor. Resposta também não é suportada na mesma tese, de que a representação é uma autorização para que se conheça o crime, tá bom? E não a conduta do autor. Então, uma vez uma vítima apresentando uma representação, tá certo? E o Ministério Público ou o delegado venha a descobrir que há 1, 2, 3, 4 autores, tá bom? Ele não precisaria de uma representação para cada autor. Bastava aquela primeira que foi ofertada pela vítima. E também, obviamente, que há também a subjetiva passiva. Nós estamos diante de um autor que cometeu um crime de ação penal pública condicionada contra 3 vítimas. E a pergunta, precisa de 3 representações? Da mesma forma que os autores, aliás, que a doutrina e a jurisprudência professa que bastava apenas a representação de uma delas. Das outras vítimas não necessitaria. Tranquilo? Então nós temos aí a eficácia objetiva, nós temos a eficácia objetiva ativa e nós temos a eficácia subjetiva passiva. Né? Nesses termos, tá bom? E acho que dá para a gente encerrar a aula de hoje com 55 minutos de aula. E à noite, obviamente, vamos tirar essas dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou ter, tá bom? Mas eu vou perguntar a vocês. Tranquilo? Então se cuidem, tá certo? E se Deus quiser, à noite nós estaremos reunidos na nossa aula Tira Dúvida. Se cuidem.
Saudade de vocês.